Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. É com muita alegria que estou fazendo mais esta live, procurando trazer informações que possam nos clarificar sobre o rumo da história e que possamos trazer conhecimento para nós mesmos sobre como nós chegamos aqui, neste panorama político e social e cultural onde hoje estamos vivendo aqui no Brasil e também no mundo. E este vídeo será uma revisão de um trabalho que eu já fiz aqui no canal Daniel Simões, mas foi no formato anterior do canal. E então o vídeo atualmente ele tem poucas visualizações. Por isso como é um tema muito importante, eu resolvi trazer este tema para uma live para poder ser desperto. E estou com intenções, vou fazer diversos vídeos dentro deste tema, porque eu tenho muito material sobre isto e também vou trazer material de outros autores, pesquisadores. E então, mais uma vez, vai ser uma oportunidade de muita informação, que nós possamos focar a nossa mente, possamos despertar em nós a nossa capacidade de assimilar e processar muita informação. Então eu vou compartilhar com vocês a tela para que possam ver o que eu vou mostrar para vocês. Confirmar se está aparecendo aqui para vocês só. Certo, está aparecendo. Então vamos começar. E o tema é o poder da maçonaria em Portugal, no Brasil e no mundo. É a primeira parte. E vamos começar com um texto do Grande Oriente Maçônico do Brasil, que nos diz o seguinte: desde os mistérios de Eleusis ao rei Salomão e à Ordem do Templo, tudo tem servido a maçons desejosos de exaltar a antiguidade da Ordem e a profanos não menos desejosos de denigrir essa mesma Ordem, para escreverem patranhas e balelas constrangedoras pela ingenuidade e ignorância que revelam. Ligação direta com o passado só a encontramos no que respeita ao corporativismo obreiro. Como diz o historiador da maçonaria Paul Naudon, numa frase concisa e perfeita, a franco-maçonaria apresenta-se como a continuação e a transformação da organização dos mestres da Idade Média e do Renascimento, na qual o elemento especulativo tomou o lugar do elemento operativo. E estou vendo agora que eu não tirei estas letras que estão aqui, que dizem ativar o Windows, mas vamos em frente. Então o que nós estamos a ver aqui é que existem algumas divisões também dentro da própria maçonaria, talvez dentro dos graus mais baixos, sobre a verdadeira origem da maçonaria. E a ideia que nos contam, que circula no mundo, é que a maçonaria ela teve origem na criação do Templo de Salomão. E aquilo que me dá a entender é que realmente esta história é contada dentro da maçonaria, onde se fala que a maçonaria foi criada durante a construção do Templo de Salomão através do Irã Abif, que seria um convidado especial, um vassalo do rei Salomão, e que teria sido morto até para conseguirem tirar dele os segredos das palavras secretas que te davam acesso a conhecimentos mais elevados dentro da ordem. Ora, isto é o que é contado, segundo o que me consta, dentro da maçonaria. Existem diversas histórias, como por exemplo o Irã Abif, depois de morto, foi enterrado e na sepultura nasce uma planta que é a acácia amarela, que se torna um dos símbolos da maçonaria. Então, se a maçonaria apenas nasce na Idade Média, que é isso que nós temos vindo a nos aperceber, onde ficam essas histórias sobre a criação da maçonaria no Templo de Salomão? Nos trabalhos do professor L'Oriol Rocha, nós podemos aprender
que a maçonaria ela tem-se vindo a apropriar dos símbolos de todas as linhas tradicionais, espirituais, culturais que existem no mundo para tentar incutir a ideia de que ela é a origem de todas as linhas. Então, quer dizer, é assim uma arrogância, assim, ela é a origem de tudo. Então, nós encontramos desde símbolos egípcios, a mesopotâmicos, indianos, de todo o tipo de simbologia de todas as culturas do mundo encontramos dentro da maçonaria. Porquê que eles fazem isso? Não é? Para uma dominação do próprio pensamento humano. Então, a fundação da maçonaria ela acontece em 1717 na Inglaterra e 1726 na França. 1727 em Portugal, criada por comerciantes ingleses, mas existe uma outra versão em relação a Portugal que diz que ela surge entre 1735 e 1743. No Brasil, a maçonaria surge em 1797. E em Portugal, acontece a instauração da República Portuguesa no dia 5 de outubro de 1910. O que é muito interessante, esta imagem, ela é uma imagem típica portuguesa da instauração, da proclamação da República Portuguesa. E a partir daqui, desta imagem, nós vamos começar a estudar os símbolos, que foi algo que já me tinha sido pedido para fazer, para nós começarmos a estudar símbolos, que é um tipo de linguagem que não nos é ensinada na escola. Na escola ensinam-nos a interpretar os símbolos matemáticos e os símbolos linguísticos. Ou seja, nós sabemos trabalhar com números, sabemos trabalhar com letras, aprendemos a conjugar esses símbolos para transmitir ideias, mas não nos é ensinado nada sobre a simbologia dos estados, sobre a simbologia de famílias, sobre a simbologia de ideias. E é isso que nós podemos fazer uma apresentação aqui neste trabalho, e já algumas vezes eu tenho vindo a trazer isso, mas aqui nós vamos direcionar. Ora, o que nós podemos ver é que a figura central desta imagem é uma mulher, e ela, como nós vamos ver a seguir, ela nasce na Revolução Francesa. Ela é Marianne. Mas aqui ela é conhecida como a República. Podemos já olhar aqui este chapéuzinho aqui dela, que é um símbolo da Revolução Francesa. Nós depois vamos ver isso mais adiante. Podemos ver aqui, por exemplo, todos estes senhores que estão representados aqui à frente, eles são presidentes. Deixem-me verificar se está tudo ok com o sinal da internet, porque ok, porque eu tenho tido aqui, há pouco estava tendo aqui umas quedas de sinal para verificar. Então vamos seguir em frente. Estes senhores que estão aqui à frente, eles são presidentes, os primeiros presidentes da República em Portugal. Quase todos eles foram presidentes, estes que estão aqui. E todos eles eram maçons, exceto um que era republicano. Mas republicano naquele tempo praticamente era maçom. É a mesma coisa. Todos eles eram maçons. E o que nós podemos entender aqui é que existem aqui alguns elementos que estão lutando. Eles estão lutando contra alguma coisa. Reparem, eles estão disparando. Tem toda uma série de objetos julgados aqui para servir de proteção e eles estão disparando contra algo. E eles estão disparando contra o quê, afinal? Nós podemos olhar aqui ao detalhe que a coroa portuguesa está julgada aqui no meio deste entulho e que tem uma cobra, um dragão aqui julgado também neste lixo, digamos assim. Então, eles estão lutando essencialmente contra as forças da monarquia portuguesa. Reparem que os canhões estão sendo disparados, as armas estão sendo disparadas, e existe um confronto direto com um tipo de governo que existiu em Portugal desde o início da instauração de Portugal no século XII, para chegar à maçonaria com ideias iluministas, com a república, a democracia, o parlamentarismo. Em 5 de outubro de 1911, nós podemos ver que Lisboa, isto é uma imagem de Lisboa, eu fui buscar estas imagens no arquivo fotográfico de Lisboa, e
Ela estava preparada para este evento, foi decorada para receber a instauração da República. Os portugueses eles estavam animados com esta ideia, esta mudança. Nós podemos, por exemplo, nas obras de Eça de Queiroz, ver como era Portugal no século XIX, no final do século XIX, no início do século XX, onde as ideias iluministas, as ideias maçons republicanas, a democracia, o satanismo, eram ideias que faziam parte dos círculos universitários e políticos e já dentro da própria corte. Essa de Queiroz é muito importante também nisso, para quem se aproxima não de documentos oficiais, mas de obras literárias. Então nós podemos ver que no dia 5 de outubro de 1911 as pessoas saíram à rua, os maçons e os republicanos e os carbonários saíram à rua em manifestação, em comemoração da instauração da República. Foi um dia muito importante para Portugal em termos de mudança de regime. E o que nós vamos observar é que estes senhores de cartola, estes republicanos, estes maçons, estes carbonários, todos eles se perfilaram nas ruas para seguir um cortejo. E esse cortejo seguiu carros alegóricos. Foram construídos carros alegóricos para comemorar este dia. E o que nós podemos ver neste carro alegórico é que tem aqui a figura da República, a deusa da democracia e da liberdade, e nesse carro nós podemos ver que existe um outro personagem segurando um objeto. Este personagem está sentado e ele traz um objeto na mão. Mais adiante vamos ver que ela, a deusa da democracia, tem a mão em cima do ombro dele. Quem é este personagem? É o deus Hermes. Hermes, o mensageiro dos deuses. E ele vem chegando num barco, trazendo, anunciando a chegada de uma nova linha divina. Quem está chegando aqui? Esta linha divina, a deusa da democracia e da liberdade, com pensamentos iluministas, com a república e a democracia. Entendamos que existia em Portugal uma linhagem divina que era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tínhamos uma linguagem referente ao catolicismo, com Cristo. Mais tarde surge também o culto mariano e com a Revolução, com a instauração da República em Portugal, chega uma nova linhagem divina. E Hermes está chegando, que ele é o mensageiro dos deuses gregos. Ele está chegando anunciando a chegada de uma nova linha divina, de uma nova linha de adoração, de uma nova linha de pensamento no poder em Portugal. Mas ele vem de barco, porque ele vem atravessando os oceanos. Essas ideias vêm de fora. Elas não nasceram em Portugal. Elas estão vindo de algum lugar. O deus Hermes, ele é Mercúrio em Roma. Ele é o mensageiro dos deuses gregos. E o que é interessante é que nós podemos ver que ele é o deus da venda, do lucro e do comércio. Dos mensageiros, dos viajantes e dos ladrões. Interessante, não é? Se ele é Deus da venda, do lucro e do comércio e é Deus dos ladrões, está-nos dizendo alguma coisa. E isso é muito interessante, porque começamos a entender que o que está chegando a Portugal é realmente um pensamento de mercado, é um pensamento de venda, do lucro e do comércio. E possivelmente uma venda, uma ideia de ladrões também. O que é que o Hermes traz na mão? Ele traz na mão um caduceu. Este caduceu, ele pode ser encontrado em culturas antigas, como por exemplo na taça do rei Gudea de Lagash, na cidade da Suméria, 2600 anos antes de Cristo. E pode ser encontrado nas tábuas de pedra da Índia também. Nós podemos olhar aqui, tem aqui a cobrinha enrolada, tipo
o código de DNA. E o que é o caduceu? Vale a pena nós olharmos o que é o caduceu. Ele é um bastão em torno do qual se entrelaçam duas serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. Está associado ao equilíbrio moral, ao caminho da iniciação e ao caminho da ascensão da energia Kundalini. Mas se o deus Hermes é o deus dos ladrões, como é que o caduceu está associado ao equilíbrio moral? É um paradoxo. A serpente da direita é chamada Od, que representa a vida livremente dirigida, e a da esquerda, Ob, vida fatal. E o globo dourado no cimo, Aur, que representa a luz equilibrada. Estas duas serpentes opostas figuram as forças contrárias, que podem se associar, mas não se unir. As duas serpentes entrelaçadas do caduceu também representam o número 8, e são um símbolo do equilíbrio entre as forças antagónicas, representando também o eterno movimento cósmico, base de regeneração e de infinito. É a verticalidade formal do símbolo do infinito. Mas o que nos interessa mesmo, porque este não é um estudo metafísico, é a partir daqui. Utilizado como emblema em diversas instituições dedicadas ao estudo e ensino das ciências contábeis. Ou seja, mais por isso é que nós vemos, por exemplo, a ordem dos contabilistas ter este símbolo. Resultado da absorção poderosa do enxofre metálico pelo mercúrio em estado líquido e que não pode ser desfeita uma vez junto. Aqui já estamos entrando em alquimia. A serpente simboliza o mercúrio a se apoderar do enxofre metálico, que por sua vez é o caduceu, o cajado de ouro de Abraão. É frequentemente confundido com o símbolo da medicina, o bordão de Esculápio ou bastão de Asclépio. Então, o que nós vemos é o deus Hermes chegando, anunciando a chegada da deusa da democracia e da liberdade, trazendo na mão e empunhando o caduceu. Porque é esta a força que vem com toda esta nova linha divina, chega Portugal ao poder. Acabou o poder da monarquia. Acabou o poder da Igreja Católica. Acabou a linha de Pai, Filho e Espírito Santo. No poder agora encontra-se uma outra linha de pensamento, uma outra egrégor chega a Portugal. Então o que nós vemos são procissões de homens, maçons, carbonários, republicanos, seguindo um carro alegórico, com uma entidade divina. Ou seja, este tipo de comportamento não mudou muito desde há milhares de anos. Mesmo na instauração da República, onde os homens se vestem com gravatas e cartolas, e tudo parece muito chique e muito moderno, os homens simplesmente fazem o que já é feito há muito tempo. Criam imagens, criam cortejos, adoram estas imagens. Estas imagens simbolizam ideias, sentimentos e seguem. Criam a egrégor de um país e definem a percepção de realidade do ser humano em relação ao universo que os circunda. Seja o universo da natureza, seja a própria definição de sociedade, de família, de trabalho, de economia, de cultura. E aí nada mais é isto do que uma procissão. Então nós podemos agora compreender de onde vem a República. Lembrado guiando o povo na Revolução Francesa, este quadro é de Eugène Delacroix, de 1830. E aqui nós podemos ver a liberdade, que é exatamente igual à República, que chega a Portugal em 1910. E nós aqui estamos em 1830. Então nós podemos ver que é uma mulher com força, ela está na liderança, ela traz uma arma na mão, a bandeira francesa na outra. Ela não se importa de estar com os peitos de fora, porque ela está alimentando toda uma energia de coragem, de liderança. Reparem nesta figura aqui, que está precisando de alimento espiritual, de alimento ideológico, de alimento de coragem, de iniciativa, de tudo para poder realizar mudanças. A juventude está ao lado dela realizando mudanças. Os homens olham para ela abismados com a sua beleza e estão prontos para seguir. Seguem-na por cima dos próprios cadáveres dos pensamentos antigos, das ideias antigas.
Então a Marianne, ela surgiu entre setembro e outubro de 1792 e é a conjunção de dois nomes, Marie-Anne, que eram muito comuns entre as mulheres francesas do século XVIII. Marianne se tornou símbolo da Revolução e alegoria da República. Era chamada por uns de Senhora da Liberdade e por outros de Senhora da Maçonaria. Então nós sabemos já muito bem quem é esta senhora e onde ela nasceu, porque ela é Senhora da Maçonaria. E ao longo da história recente, nós podemos ver ilustrações dela representando diversas forças. Ela é a mãe, ela é a protetora das crianças, ela é a inspiração para a defesa contra o mal. Reparem que o homem, o rapaz, jovem, está armado e pronto para defender as crianças, para defender a arte, para defender a indústria e os transportes. Reparem como estas imagens elas são bem emblemáticas. Aqui nós podemos ver uma cruz quebrada. As correntes foram quebradas. A criança está lendo. Tudo isto é muito emblemático. Nada é por acaso. Existem toda uma série de ideias que são transmitidas com estas imagens. Então, o que desde sempre os movimentos revolucionários fazem é identificam quais são os pontos vulneráveis dentro das nações e usam esses pontos vulneráveis para criar forças que ascendam ao poder. Então, evidentemente, nesta altura existia muito mais dificuldades do que existe hoje, em termos, por exemplo, de condições laboriais, ou de transportes, ou de expressão do pensamento, de liberdade de expressão, apesar de agora nós, aqui no Brasil, também estarmos a ser, no Brasil e no mundo, estarmos em risco de ter também bem limitado a nossa liberdade de expressão. Mas nós vemos que a deusa da liberdade e da democracia, a República, Marianne, ela representa toda uma série de forças bem positivas. E o que ela usa na cabeça é o gorro de Frígia, que na antiga Roma, quando se libertava um escravo, este tinha de usar um gorro vermelho pontiagudo que mostrava a sua condição de liberto. Na Revolução Francesa, ele reaparece como um símbolo de liberdade e de republicanismo. E nós podemos ver aqui, até nestes personagens, que, mais uma vez, eu não me lembro o nome, no Brasil, em Portugal é Strunfos, aqui eu não me lembro como se chama, e ela aparece nestas imagens que vale a pena nós estudarmos para entender o pensamento que existe aqui. Reparem que ela aqui ela está em Portugal. Aqui é o arco da Rua Augusta, no Terreiro do Paço, em Lisboa, e esta ponte que está aqui é a ponte do Porto, noutra cidade mais ao norte. Mais uma vez nós vemos barcos que representam o sistema de transportes, a evolução daquele tempo, a revolução industrial ainda, e a democracia, a república, que no caso aqui em Portugal chama-se a república, ela está sempre acompanhada de roupas que a identificam com o país onde ela está. E estas folhinhas que estão aqui, nós também vamos repetidamente encontrá-la e vamos examinar, vamos vendo que elas são uma constante até aos dias de hoje, na simbologia de organizações nacionais e internacionais. Podemos ver, por exemplo, nesta representação aqui, que a democracia, a república, aliás, portuguesa, ela está com um livro na mão, exatamente igual à Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Ela está com um livro na mão. E tem, novamente, aquelas folhinhas e o barrete de Frígia. Podemos ver que atrás dela existem muitas deusas da República e da democracia, deusas da liberdade, até uma negra brasileira segurando uma bandeira brasileira e está se espalhando pelo mundo todo. O que é que isto representa? A globalização, a universalização da República Maçónica Internacional, através de uma nova linhagem divina da deusa da democracia e da liberdade. Espalhou-se pelo mundo. Reparem, todo mundo num só pensamento, numa só ideologia.
Então nós vemos que a justiça aqui, que é mais uma extensão da deusa da democracia e da liberdade, ela está cega aqui, pesando com a balança. Podemos ver que tem uma criança lendo. Existe uma pessoa, um mendigo, que está perto da justiça, olhando para nós, clamando pela justiça, pela boa ação, a caridade. As crianças saúdam a chegada das outras deusas da democracia em todos os países. Existe o trabalho acontecendo do ferreiro trabalhando a espada, pronto para lutar, possivelmente com a espada da justiça. Mais uma vez vemos Hermes aqui. Ele já não está anunciando, já não tem necessidade de estar a anunciar nada, mas ainda continua ali, segurando o esculápio, porque é a força do mercado, do comércio e das vendas. Ou seja, todo o pensamento mercadológico chegando no mundo todo, através da deusa da democracia e da liberdade, a República. Vemos também uma roda dentada. Esta roda dentada, ela representa a tecnologia, o avanço industrial das civilizações. Esta roda dentada é também o símbolo da... Desculpem, que agora tive um pequeno branco. Este aqui é o símbolo também de uma ordem que só os homens poderiam participar da maçonaria. E foi criada uma outra linha, uma outra ordem para as mulheres poderem participar das benfeitorias, da caridade. E que agora simplesmente deu-me um branco e eu não me estou lembrando. Mas nós aqui no Brasil encontramos muito este símbolo. Peço desculpa não me estar a lembrar agora do nome. Está-me só a ouvir o nome Reuters à cabeça. Reuters é a agência noticiosa. Mas lá à frente eu lembro-me. E aqui tem mais um símbolo da deusa da República, que é a mãe, a dona de casa, a matrona, a mulher viril. Viril? Não, fértil. Viril é o homem. E nós podemos olhar aqui esta estrela, que é de Portugal, com as folhinhas aqui ao redor, e os brasileiros mais informados acerca da simbologia nacional já estão identificando a semelhança que existe entre este símbolo e o selo de Brasil. Nós aqui vemos a República Portuguesa em cima do mundo, porque ela está se espalhando por todo o mundo, e aqui, mais uma vez, nós vemos com a Pátria, Liberdade, 5 de outubro de 1910, e as folhinhas com a estrela bem semelhante à estrela brasileira. Como veem, é praticamente igual ao selo oficial do Brasil. Reparem como é tão parecido. Os próprios ângulos abertos da estrela é igual. O princípio é o mesmo. Só que aqui, em Portugal, são usadas folhas de oliveira. E no Brasil são usados o café azeiro e a outra planta, eu não sei qual é. Mas é o mesmo princípio. Então nós encontramos, por exemplo, aqui as festas da cidade. A República aqui já se parece mais com a Estátua da Liberdade. Ela traz a chama da iluminação, do conhecimento, que muitas vezes é representado também por uma lamparina. Vemos Hermes já numa postura assim, mais ousada e toda a simbologia. Aqui esta figura, confesso que eu não sei quem é. Talvez futuramente se possa elucidar quem seja. Aqui vemos a representação da República Portuguesa, mas parece ser no Brasil, porque talvez até seja brasileira. Aqui atrás tem o globo brasileiro com a faixa do Ordem e Progresso. Porque tudo isto, toda esta simbologia foi criada dentro da própria maçonaria, inclusive no Brasil. Aqui mais alguns símbolos, onde aqui podemos ver que as correntes estão quebradas, porque a escravatura, a prisão, a ideais que se classificavam como opressores, que era o pensamento católico e o pensamento monárquico, eles foram quebrados. E a República está com o pé em cima da coroa e em cima do chapéu do vigário.
em cima do manto real, em cima do próprio cetro real. Então, a monarquia, a república, ela foi vencedora com a espada da justiça contra a igreja e contra a monarquia. Aqui nós podemos ver ela já mais parecida com a Estátua da Liberdade norte-americana. Mais uma vez aqui, nós vemos ela lutando contra a monarquia. Está aqui o rei no chão, tem um padre no chão, tem a guarda monárquica também no chão, e ela está por cima deles todos com a espada da justiça na mão ainda está em processo de luta. Aqui, mais uma vez, ela com a espada na mão e em cima do padre, que está com uma faca, porque o padre está reagindo, a própria igreja está reagindo a este ataque, mas não está conseguindo vencer. Na revista O Buscador, nós podemos ler o seguinte. Revista O Buscador, revista de ciência maçónica, da Loja Maçónica de Estudos e Pesquisas Renascença número 1, A Maçonaria na Revolução Francesa, escrito por Ailton Elisiário de Souza. Diz aqui que o autor é um grande orador da grande Loja Maçónica do Estado da Paraíba. É o ex-venerável mestre da Loja Maçónica de Estudos e Pesquisas da Renascença número 1. E diz o seguinte: diversas teorias foram elaboradas sobre o verdadeiro papel da maçonaria na Revolução Francesa. O trabalho busca restabelecer a verdade histórica, a fim de que se tenha a real posição da ordem no acontecimento. Após situar a realidade social da França de 1789, observa-se a situação geral da maçonaria na França. São examinadas as posições assumidas de diversos autores sobre o papel da maçonaria na Revolução, inclusive a do autor, que conclui ter a maçonaria participado da Revolução, não como organizadora e executora de todo o movimento, mas como divulgadora dos princípios iluministas que nortearam a Revolução. E aqui é bem esclarecedor, porque se a maçonaria ela é divulgadora dos princípios iluministas que vão nortear a Revolução, então ela está sendo a grande incentivadora de todo este movimento. Ela não organiza, duvido, porque a maçonaria não iria querer perder o rumo de todo este movimento que começa na França e se estende por todo o mundo. Então nós podemos ver no site do Grande Oriente Estadual da Bahia o seguinte, podemos ler o seguinte: a Estátua da Liberdade e a maçonaria. Em 1776, a vitória do movimento revolucionário deu origem à República dos Estados Unidos, sendo também uma conquista para a maçonaria. Ou seja, até a origem da República nos Estados Unidos é responsabilidade iniciada pela maçonaria. Os ideais maçónicos de liberdade e igualdade serviram como base para a construção do novo país. A independência dos Estados Unidos teve como contribuintes George Washington e Benjamin Franklin, que eram maçons. E não só, muitos maçons passaram pela presidência dos Estados Unidos. Então vemos que a Estátua da Liberdade, na realidade, é chamada a liberdade iluminando o mundo. Mais uma vez, vemos que ela tem um livro na mão. Ela foi criada por Frederic Auguste e foi uma oferta aos Estados Unidos pelos 100 anos de independência. Uma oferta de quem? Da maçonaria francesa. Existem na internet diversas fotos da construção da Estátua da Liberdade em França. Ela foi construída aos pedaços. Podemos ver aqui a mão que segura a tocha, não, neste caso o livro. Podemos ver aqui a cabeça. Esta aqui existem, eu acredito que existam duas, a que foi para os Estados Unidos e uma que ficou em França. E vemos aqui os pés, aqui esta coroa que é da tocha, que podia-se ir lá em cima e agora parece que já não se pode. Então existem diversas fotos da construção. Aqui esta foto da direita é já as duas, aliás. As duas são a montagem dessas peças nos Estados Unidos. É um imponente símbolo dos Estados Unidos que representa todo o poder político que existe. A ideologia predominante nos Estados Unidos até o dia de hoje, que continua se espalhando por todo o mundo através de uma nova ordem mundial que busca instaurar um governo global, uma república maçónica internacional. Esta imagem é relativamente antiga, aqui ainda estão o World Trade Center está em pé, e esta foto é em Paris, onde tem a cabeça
o busto da Estátua da Liberdade num jardim, e o interessante é que tem este touro aqui. E qual o significado deste touro? Ele não está aqui por acaso. Lembrando, para fazer a ponte, quem vem anunciando a chegada da deusa da democracia e da liberdade à República é Hermes, que traz o caduceu na mão. E Hermes é o deus do comércio, da venda, do lucro. O touro, nós vamos encontrar ele em Wall Street, que é simplesmente uma das avenidas, a avenida principal, aliás, de mercado dos Estados Unidos. Podemos dizer que Wall Street influencia muita coisa do que acontece no mundo. E eles têm como símbolo o próprio touro. Só este estudo do touro poderia nos levar para outro hangout, para outro vídeo, onde nós poderíamos estudar o surgimento de simbologias com o touro, por exemplo, na Suméria, até aos dias de hoje. Nós podemos ler o seguinte: o Wall Street é uma rua que corre na Manhattan inferior e é considerado o coração histórico do atual distrito financeiro da cidade de Nova Iorque, onde se localiza a Bolsa de Valores de Nova Iorque, a mais importante do mundo. Com o tempo, o termo se tornou uma metonimia para o sistema do mercado financeiro dos Estados Unidos como um todo, mesmo quando não se refere diretamente a Wall Street de Nova Iorque. Por isso, nós encontramos este touro aqui junto ao busto da Estátua da Liberdade, porque os dois estão intimamente ligados em termos de ideologia, de força que acompanha todo o governo mundial, a nova ordem mundial que tem vindo a ser instaurada até aos dias de hoje. E o que é interessante é que nós encontramos este símbolo do touro dentro da simbologia suméria e dos povos da Mesopotâmia. Então, por isso, nós vemos chegar em Portugal, em 5 de outubro de 1911, Hermes com o caduceu anunciando a deusa da democracia e da liberdade, a República, chegando a Portugal de barco, porque ela vem de outras paradas. Ela é uma ideia alienígena a Portugal. Ela não vem procurando respeitar a tradição, a cultura, a egrégor do país. Ela vem para derrubar o que é antigo e construir algo de novo, sem respeitar as bases. Por isso, nós vemos o Hermes. O lema da Revolução Francesa, ele foi Liberdade, Igualdade e Fraternidade, em 1861. E aqui diz, unidade indivisível à República, da República, liberdade, igualdade e fraternidade ou a morte. E esse é o moto, é o símbolo, digamos assim, é o grande grito de guerra da maçonaria, de liberdade, igualdade e fraternidade. E o que é interessante é que nós, quando vamos olhar a Carta dos Direitos, que é tipo a irmã da Constituição americana, nós podemos ver que as palavras e liberdade, igualdade, elas se repetem várias vezes. Nós vimos aqui, lá atrás, nós vimos que esses são os grandes valores maçónicos, os ideais maçónicos de liberdade e igualdade serviram como base para a construção do novo país, que são os princípios maçons. O lema das Nações Unidas é também liberdade, igualdade e fraternidade. E uma coisa que eu fiz foi, eu peguei na Declaração Universal dos Direitos Humanos e fiz uma busca sobre as palavras que existem neste documento. O documento é bem pequeno, tem 10 páginas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a palavra liberdade, nós encontramos ela 23 vezes nesta declaração. Quando nós procuramos a palavra igual, ou da família de igual, encontramos 11 vezes, ou seja, igualdade 11 vezes. E quando procuramos
palavras da família de fraternidade encontramos pelo menos uma vez. Então vemos que o lema das Nações Unidas, o lema da maçonaria de liberdade, igualdade e fraternidade, está presente dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dentro de muitos documentos dentro das Nações Unidas. Aqui por trás nós já podemos ver o símbolo das Nações Unidas, com as folhinhas. E é isso que em Portugal se seguiu. Todo este cortejo alegórico, todo este cortejo religioso, simplesmente derrubou uma igreja e instituiu outra. Nada mais do que isso. Ainda hoje, no mundo, o que se está instituindo é um tipo de religião diferente. Uma religião materialista, uma religião demoníaca, antinatural, sintética, virtual. Por isso é que ela está tendo uma característica tão destruidora do sistema, do meio ambiente, um saqueamento dos recursos naturais. E o que vemos aqui no Brasil é exatamente isso. O Brasil está sendo vendido, mas o que é que do Brasil está sendo vendido? Essencialmente os recursos naturais. É a mãe natureza que está sendo alvo disto tudo, porque todo este cortejo está seguindo um ideal de compra, de venda, de lucro. E como é que a compra, a venda e o lucro acontece? Através dos recursos naturais. Tudo o que nós estamos vendo acontecer aqui no Brasil é em função dos recursos naturais. Como extrair, como transformar os recursos naturais, como transportar os recursos naturais dentro do Brasil e para fora do Brasil. No dia 5 de outubro de 1911, vimos também outros carros alegóricos circulando. Este carro aqui é o carro da maçonaria. Então nós podemos ver aqui o símbolo da maçonaria, que é um compasso e um esquadro, e podemos ver que o mundo está numa coluna. Isto é a globalização, é a instauração dos princípios iluministas, maçónicos. Vão ser a base para uma globalização. Aqui é o símbolo que está no carro. Vemos também que nesse cortejo existia o carro da Casa Pia. E o carro da Casa Pia, ele tem uma simbologia também semelhante a todos os outros. Reparem, mais uma vez, a República com as crianças, ela é boa com as crianças, é protetora, o seu manto protege as crianças. Vem o busto, vem o planeta e vem o mocho. Aqui no Brasil eu não sei como se chama este animal. Tem a coruja e tem o mocho. Lá em Portugal chama-se mocho. O mocho é tipo uma coruja, mas com orelhas. E de onde vem este mocho? Nós vemos, por exemplo, nos desenhos animados, que o mocho representa sempre a sabedoria, o professor, o mestre. E nós encontramos este símbolo em Bohemian Club. Quem não sabe o que é Bohemian Club ou Bohemian Groove, que busque na internet, porque vai encontrar história pesada. Aqui também a logomarca de Bohemian Club. E lá dentro desse Bohemian Club, cerca de 2.000 figuras de todo o mundo, dos mais poderosos, bancários, corporativos, políticos, se encontram para aquilo que é chamado Festival de Verão, todos os anos. E rituais acontecem lá dentro. Aqui, o mocho é Moloch, Moloch da Babilônia. Sugiro que façam uma pesquisa profunda sobre isto. Teve algumas pessoas que procuraram entrar dentro deste terreno, que é enorme, gigantesco, e conseguiram tirar algumas fotos depois de muitas tentativas, de algumas pessoas terem sido pegas anteriormente, algumas fotos terem conseguido ser batidas de longe, até que houve uma pessoa, o Alex Jones, que conseguiu entrar e bateu algumas fotos mais próximo. E esse mocho nós encontramos, por exemplo, no National Press Club, na logomarca do National Press Club. O National Press Club nos Estados Unidos é quando se quer fazer uma declaração mais oficial, tem a sala de imprensa nacional. Essencialmente é isso, é a sala de imprensa nacional, que neste caso aqui eles chamam Clube da Imprensa Nacional, em Washington. E o símbolo da imprensa nacional é um mocho
tem a lamparina, que é a tocha, tem não o esculápio, mas o símbolo da medicina, tem o livro, que está fechado, e tem os raios do sol negro por trás. Não, por acaso até estão à frente da Casa Branca. Tudo isto são símbolos da maçonaria. E tem as folhas. Neste caso aqui parece ser oliveira e tem outra que não é identificável. A Ordem dos Advogados Portugueses possui exatamente os mesmos símbolos da National Press Club. Tem a lamparina, o livro aberto, o mocho e as folhinhas. Tudo tem a mesma origem maçónica. Nas ruas, nas estradas de Washington, D.C., nós podemos encontrar a mesma simbologia maçom. As estradas em Washington, D.C. não foram construídas por acaso. Isto que nós estamos vendo aqui é a Casa Branca, a White House, numa visão de satélite. E o que nós podemos ver é que os jardins formam um mocho. Não é por acaso que isto acontece. Existem símbolos precisos sobre como as coisas estão sendo construídas. Também nós vemos nesse mesmo cortejo alegórico o carro dos Correios e dos Telégrafos, que mais uma vez possui um globo, uma coluna, a de República. Todos vinham trazendo a mesma força. Nesta imagem, também do dia 5 de outubro de 1910, aliás, em Portugal, na instauração da República, nós vemos estes personagens aqui adiante. Todos com cartolas, símbolo da maçonaria, com cartolas e chapéus de coco, republicanos. E aqui à frente, estes cinco senhores têm Bernardino Machado, António José de Almeida, Augusto de Soares e Afonso Costa, todos presidentes da República, os primeiros presidentes da República em Portugal. E todos maçons, todos. Nós podemos ver, por este quadro que eu criei através de pesquisa sobre a história de Portugal, que os presidentes da Primeira República de Portugal, de 1910 a 1926, podemos ver que tem quase tudo é maçom. Vemos que tem Sidónio Paz e João Cântico Castro eram monárquicos. Talvez ainda existisse aqui um braço de ferro entre a monarquia e a república. Mas se eles se sentaram lá nesse poder, é porque a maçonaria estava tendo um papel preponderante ainda no pensamento destes senhores. Mas representa um braço de ferro, que ainda continuou acontecendo. Mas vemos que temos Teófilo Braga, Manuel da Riaga, Bernardino Machado, como três maçons de seguida, e depois temos António José de Almeida, Manuel Teixeira Gomes e Bernardino Machado, até o ano de 1926, tudo maçom. Depois temos os presidentes da Segunda República em Portugal, a ditadura e Estado Novo, que vai de 26 até 74. Eu nasci em 1973. E podemos ver, mais uma vez, maçom, político nacionalista, maçom e militar aqui que possivelmente estava ligado também na maçonaria. Mas vemos que já existe aqui uma outra aparência, nem todos são maçons. Mas será que estão ligados à maçonaria? Este aqui é político nacionalista católico. Não está ligado à maçonaria. Por isso é que ele se tornou um ditador em Portugal. Ele quis afastar as forças internacionais de Portugal naquele tempo. Porque tal e qual como vinha acontecendo aqui, está acontecendo aqui no Brasil, a invasão de forças internacionais tinham entrado em Portugal. Tinha havido uma invasão. E ergueu-se um ditador que tinha como lema orgulhosamente sós. Só que eu tive acesso a um documento que eu não guardei na altura, erro meu, mas eu falo dele mesmo sem tê-lo na mão, onde dizia
uma carta, depois de terem derrubado o Oliveira Salazar, uma carta que dizia ou Portugal entregava a base das lajes nos Açores aos Estados Unidos ou sofreria as consequências. Ou seja, a opressão internacional das forças internacionais acontece em todo o mundo. E esta é a bandeira criada hoje, ainda hoje é a bandeira de Portugal, mas que ela foi criada dentro da maçonaria. A bandeira portuguesa, antes da República, não era assim. E a bandeira portuguesa, essencialmente, ela é uma réplica da bandeira da Carbonária. Tem aqui duas bandeiras da Carbonária, um pouco diferentes uma da outra. Tem o pentagrama virado ao contrário, interessante, né? E tem aqui este já direito, sempre com o globo representando o Império. Reparem que o globo muda. Aqui ainda encontramos... não, os globos são praticamente iguais aqui. Ou seja, uma globalização de ideia republicana e maçónica. E estas cores, elas vêm do grande oriente lusitano, o vermelho e o verde. Não é por acaso que é usado o vermelho e o verde. Tem origem dentro do grande oriente lusitano. Nós podemos ler nas palavras de Sebastião Magalhães Lima, fundador do jornal O Século. Ele dizer que era maçom, está aqui, ele com as vestimentas de maçom. Ele perguntando, teria sido possível o 5 de outubro sem a Carbonária? A Carbonária simplesmente é o braço armado da maçonaria. Afoitamente, diz ele, posso responder que foi a Carbonária que determinou a revolução. Ninguém imaginou o que foi e o que representou essa organização, em coragem, em esforço e em sacrifício. A Carbonária imposto pela sua disciplina, pela coragem dos seus dirigentes e ainda pelo espírito de renúncia que a caracterizou. Está escrito nos Episódios da Minha Vida, volume 1. Então nós vemos a participação ativa de um braço armado da maçonaria, que é a Carbonária, na instauração da República. Quem eram aqueles que lá atrás estavam com espingardas lutando? Vemos aqui Luís de Almeida, um português bibliotecário, arquivista, panfletista, maçom, carbonário político. E lê-se o seguinte: na história do regime republicano de Portugal de 1932, caminhava-se a passo, mas avançava-se sempre. Era precisa a ordem carbonária a toda a parte. A loja montanha que nós havíamos fundado com inteligentes bons primos são membros da carbonária, não são irmãos nem companheiros, são primos, foi o veículo da carbonária dentro da maçonaria. A carbonária portuguesa ia-se infiltrando, sem que ninguém desse pela sua presença. Em muitas coletividades onde se encontravam elementos de luta que era preciso atrair para o nosso seio. Ela ia deslizando brandamente até às sociedades de recreio e às repartições públicas, etc. Então, só neste texto aqui nós podemos identificar a forma reptilínea com que agia a carbonária. Ele próprio usa a palavra, ia deslizando, tipo uma serpente, que vai deslizando. Serpente no sentido não positivo. Ia deslizando para dentro das sociedades e repartições públicas. E ele via que eles procuravam identificar onde é que se encontravam elementos de luta. Ou seja, eles procuravam se aproveitar dos pontos frágeis que existiam dentro das instituições. Se existe algum ponto, algum tema, alguma coisa pela qual lutar, nós chegamos para lutar por ela. Não quer dizer que acreditem exatamente nela, mas vão usá-la para poder chegar ao poder e atrair pessoas para o seu seio. E assim foram infiltrando-se dentro das instituições, começam por instituições da sociedade, até chegar ao poder. Esta é a sala parlamentar da Assembleia da República Portuguesa antes de 1910. Nós podemos ver que aqui existem plantas, as paredes estão vazias aqui. Essencialmente é isso que eu quero mostrar. Aqui existem plantas e aqui as paredes estão vazias. Quando nós olhamos a sala parlamentar da Assembleia da República Portuguesa depois de 1910, já vemos que surge o busto
da deusa da democracia e da liberdade. Ou seja, uma outra força política, ideológica, uma energia egrégor de dominação surge em Portugal, diferente. Nós podemos ver numa imagem da sala parlamentar da Assembleia da República Portuguesa nos dias de hoje, que tem a deusa da democracia e da liberdade no centro, com outras figuras, que eu não sei quem são, que não tinha antes da instauração da República. Continua a mesma força dominando, independentemente das medidas políticas que estão sendo aplicadas em cada país, é esta a força de orientação, a luz, a tocha que ilumina o caminho destes homens. A instauração de um governo global, uma república maçónica internacional, que tem como força de motriz o comércio, o lucro, a venda, a destruição da mãe natureza, dos recursos naturais, um estilo de vida cada vez mais antinatural, sintético, artificial. Reparem que a sala parlamentar é a imposição da exuberância. E é isso que chegou em Portugal em 5 de outubro de 1911, num carro do comércio. Chegou não, já lá estava. Foi quando foi instaurada. E o que chegou, nós podemos identificar através da simbologia. Este é o selo oficial de Portugal. Vejam quão parecido ele é com a logomarca das Nações Unidas. As mesmas folhas em coroa, o mesmo círculo do mundo, porque é uma ideia que está dominando o mundo. E essa ideia, que é uma das instituições que está instituindo essa dominação, é as Nações Unidas, ela espalha-se através da Agenda 2030. É uma das agendas que está sendo aplicada no mundo todo. Existe uma agenda para o mundo sem respeitar os contextos regionais, culturais, sociais de cada lugar, de cada país. Não respeitam nada. É um sistema, quando eles dizem que a água, por exemplo, o programa 6 aqui da Agenda 2030, a água potável e saneamento, e nós vemos que as corporações estão roubando a água. Eu já fiz diversos artigos e até vídeos mostrando o quanto a água brasileira está sendo desviada e roubada pelas grandes corporações. Então o que está a acontecer não é em benefício das populações, é em benefício da indústria banqueira, das corporações internacionais. O artigo 8º da Constituição Portuguesa, Direito Internacional, mostra como é que isto se infiltra, como é que rouba a soberania nacional de cada país. E diz o seguinte: as normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito português. Reparem bem, os princípios de direito internacional fazem parte integrante do direito português. As normas constantes de convenções internacionais, regularmente ratificadas e aprovadas, vigoram na ordem interna. Ou seja, as convenções internacionais vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial, enquanto vincularem internacionalmente o Estado português, que vai estar sempre vinculado. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais, de que Portugal seja parte, vigoram diretamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos, que sempre se encontram. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna nos termos definidos pelo direito da União com respeito pelos princípios fundamentais do Estado do direito democrático. Perda completa da soberania nacional. O mesmo nós conseguimos encontrar dentro da Constituição brasileira. E esta é a bandeira do Brasil. Esta bandeira também nasce dentro da maçonaria. E nós podemos ver que a maçonaria no Brasil não é como em Portugal. Ela em Portugal existe de uma forma mais escondida, mais discreta. Ou já não tanto, já está um pouco mais exposta. Mas no Brasil ela é bem mais exposta, mais aberta. Nós encontramos lojas maçons nas cidades, encontramos monumentos erigidos assim
obviamente, à maçonaria, mas, por exemplo, em Portugal ou na Europa, isso é muito mais escondido, muito mais discreto. Apesar de agora, a partir aí de 2009, 2010, eles terem começado uma abertura, uma exposição mais pública da presença da maçonaria. Tanto que em Portugal foi criado o Museu da República, onde se mostra a presença da maçonaria dentro da própria história portuguesa. Isto depois eu vou mostrar num segundo vídeo. Aqui nós podemos no YouTube encontrar diversos vídeos onde mostram que o Dia do Maçom é comemorado dentro das câmaras municipais. Neste caso aqui, por exemplo, na Câmara Municipal de Goiânia, comemorando o Dia do Maçom, isto em 2013. Aqui uma sessão solene do Grande Oriente do Distrito Federal, ou seja, é na Assembleia do Distrito Federal, comemorando o Dia do Maçom lá dentro, em 2014. Aqui em 2018, Dia do Maçom dentro do Senado Federal. Aqui em 2014, Dia do Maçom é comemorado na Câmara Municipal de João Pessoa. E em 2014 também a Câmara presta homenagem ao Dia do Maçom do Caxias. Dia do Maçom, sessão solene, 2015, aqui em São Paulo. Sessão solene, comemoração do Dia do Maçom, 2017, aqui é também em São Paulo. Câmara de Guarulhos. Sessão solene, a comemorar o Dia do Maçom, 2015, Câmara Feira. Em Feira, acho que é o nome. Isto é muito interessante, por exemplo, para o português que veja este vídeo. Porque em Portugal isto não surge. Em Portugal é muito escondido. Não é esta exposição toda. Eu, quando cheguei ao Brasil, eu fiquei assim bem surpreendido, porque na Europa tudo é escondido. Eu andei fazendo diversos estudos lá sobre a simbologia e maçonaria e houve alguns lugares onde as portas se fecharam, assim, porque não deixavam ver. Aqui não. Aqui é incrível que ela fica bem exposta. Já nos Estados Unidos ela também está assim bem exposta, né? Aqui em Ribeirão Preto e em Fortaleza. E pronto, amigos, chegamos ao final desta apresentação. Eu vou agora ligar-me aqui em vocês para aqui o compartilhamento e podermos conversar um pouquinho sobre toda esta longa exposição que teve foi uma hora de exposição deste vídeo, destas ideias, destas percepções. Depois eu vou fazer mais vídeos me ligando nesta linha, porque eu tenho muita informação para trazer dentro deste tema. Então, boa noite ao Denor, seja bem-vindo. Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, Sandra. Boa noite, Jussara. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite, Kika. Boa noite, Solange. Boa noite, Ilson. Boa noite, Arlene. É verdade, Solange. As palavras liberdade, igualdade e fraternidade são apenas palavras. Mas se nós examinarmos bem o significado delas, elas estão-nos revelando. Elas são reveladoras. Porque liberdade, se nós examinarmos bem, a liberdade ela não existe. Ela não existe. Nós não podemos realmente ser livres. O que é isso, ser livres? A liberdade é algo que precisa respeitar a liberdade do outro, não é? Então, por exemplo, eu posso ter certas liberdades com a minha filha, mas eu não tenho as mesmas liberdades, por exemplo, com uma pessoa idosa. Não é? Então, o que é a liberdade? Liberdade é algo que se movimenta, é algo que não é estático. A liberdade de que nós fazemos na rua não é a mesma liberdade do que fazemos em casa.
Então nós precisamos entender que nós não vivemos livres. Nós precisamos é ter disciplina, ter sabedoria, ter bom senso, para saber como é que nós nos devemos comportar mediante o lugar, mediante as pessoas, sendo sempre os mesmos, não é botar máscaras na cara, não é isso que eu estou falando. Mas é nós termos a sabedoria de saber como é que nós nos devemos comportar em cada lugar. A liberdade é algo que não é uma coisa rígida. Então, liberdade do quê que eles estão referindo? Liberdade para quem? Porque se o, a força que rege é do comércio, do lucro, da venda, e nós vemos que o tipo de sistema que eles estão aplicando é antinatural, é sintético, artificial, destruidor da mãe natureza. Que tipo de liberdade eles estão falando? Liberdade para quem? Igualdade. Igualdade do quê? Igualdade de direitos. Mas nem todos têm os mesmos direitos. Não é por isso que esses ideais estão lutando. A igualdade entre eles. A fraternidade é entre eles. Fraternidade é a irmandade. É entre eles. Não é a irmandade na humanidade, não. Não é isso que eles estão buscando, não. A Maria de Fátima diz: vendido não, roubado, pois quando auditamos socialmente os informes das transnacionais evidenciamos que elas tudo usam, tudo estragam, nada pagam. Exatamente, é roubar mesmo, Fátima. Eles simplesmente fazem a vampirização total dos recursos naturais. Boa noite, Luísa. A Jussara diz: sou inscrito em seu canal, Maria de Fátima. Obrigada pelas verdadeiras informações que para mim era desconhecida. Estou aumentando o meu conhecimento. Sim, a Fátima tem muito conhecimento. E a Sandra, boa noite, Jorge. E a Sandra diz: a maçonaria deu o golpe na coroa portuguesa em 1822 aqui no Brasil. Em 1824 foi feita a primeira dívida internacional do Brasil. Exatamente. Quem faz um estudo bem profundo sobre isso é o professor Loriel Rocha. Eu estou trazendo um estudo mais generalizado, mais focado em símbolos, também mais focado em Portugal, e é essa linha que eu vou seguir. Isto auxilia-nos imenso a nós compreendermos o contexto onde nós estamos hoje. Então, meus amigos, eu não quero estender muito este vídeo. Agradeço muito a presença de todos. Muito legal. E até a próxima parte deste vídeo, que espero que seja em breve. E muita luz para todos!